Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por este dia. Obrigado, Senhor. O apóstolo fala, deixa eles semearem. Há grandes benefícios na semeadura. Vocês sabem disso, vocês já viram o resultado disso. Nós estamos aqui por causa disso. A semeadura nos colocou aqui onde estamos hoje. Amém. Amém. Você pode se sentar. Deixa eu abrir falando que eu estou honrado. Oh, Senhor, já estou sentindo aqui. É algo que me faz ficar humilde aqui, estar diante de vocês. Agradeço a Deus pelo apóstolo e sou tão honrado pelo apóstolo confiar a nós com este púlpito. E aqui está o motivo pelo qual ele pode nos confiar este púlpito. Número 1, ele sabe que eu o amo. E ele sabe que ele vai encontrar a igreja dele da mesma maneira que ele a deixou. Então, por que você está falando isso? Se você estiver procurando por algo novo essa manhã, você pode ir embora, porque não há nada novo. Você vai ouvir muitas coisas que ele já falou. A Bíblia fala que então a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, e o ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então eu não tenho novas revelações aqui. Tudo que eu tenho foi o que ele me falou, o que ele me ensinou. E a mesma coisa que ele ensinou vocês. Então, ouça. Então vocês já precisam estar acostumados a ouvir o que eu estou a ponto de falar. Não tem nada novo. Eu estou apenas adicionando, na verdade não adicionando, estou apenas encorajando, colocando um pouquinho de fogo nesta madeira que já está queimando. É tudo que estarei fazendo aqui essa manhã. Das últimas vezes que eu preguei aqui, isso tem estado no meu coração, sobre a visão que Deus deu a este ministério e como que todos nós aqui somos uma parte disso. Transformar a vida das pessoas com a palavra de Deus, equipar o corpo de Cristo para evangelizar o mundo. Ouça, somos a casa de quê? Dos vencedores da aliança. Somos a casa dos vencedores da aliança. Eu falei para vocês mais cedo, essa aqui é uma igreja boa. Então, essa manhã, nós vamos estar falando por um tempinho aqui sobre recebendo o chamado. Agora, eu não estou falando do chamado de apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre. Cada pessoa aqui, olhe para a pessoa à sua esquerda e olhe para a pessoa à sua direita. Essa pessoa tem um chamado em sua vida. Abra sua Bíblia, se você puder, em Romanos, capítulo 8. É um versículo bastante familiar. Eu vou provar para você pela palavra que você tem um chamado sobre a sua vida. Agora, tradicionalmente falando, não fomos ensinados isso. Fomos ensinados, sabe, vai à igreja, toma a ceia, volta para casa. Você vai à igreja, toma a ceia e vai para casa. Não fomos ensinados sobre que Deus tem algo para nós fazermos. Nós apenas ficamos empolgados com ir para o céu. Ficávamos empolgados com ir para o céu. Ir para o céu e passar por alguém que está indo para o inferno todos os dias e não fazer nada a respeito. Mas não sabíamos, porque não fomos ensinados isso. Então preste atenção, deixa eu provar para você que você tem um chamado na sua vida. Romanos capítulo 8 e versículo 28. Ele fala, e nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou gostamos dessa parte, não gostamos, ou nós amamos essa parte. É uma boa parte, é verdadeira, mas preste atenção agora, o que eu estou a ponto de falar, qualificador. Vai te custar algo, ouça, ouça. Nada neste mundo é de graça. A salvação não é de graça. Custou Deus tudo para você estar onde você está hoje.
Custou Jesus tudo para você estar onde você está hoje. Então, ouça, se custou a Deus algo, se custou a Jesus algo, por que nós pensamos que podemos apenas ter uma carona de graça? Vai à igreja, toma ceia e vai para casa. Não, nós temos algo a fazer. Preste atenção agora, ele fala o seguinte: e nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Oh, muito bem. Então ouça, preste atenção agora. Que são que chamados, que são os chamados. Então, essas mesmas pessoas que amam a Deus, descobrimos que essas pessoas têm um chamado em suas vidas. Uou! Então, essas mesmas pessoas que dizem que amam a Deus, descobrimos aí que elas têm algo para fazer. Veja, quando você é chamado, significa que você tem uma tarefa. Você entende? Quando você é chamado, significa que tem uma tarefa que vem por trás do chamado. Então, esses que são chamados, agora uma outra coisa, de acordo com o propósito de quem? Não, é o que eu quero fazer. Não, de acordo com o propósito dele. Ouça o que eu estou falando. As coisas não são de graça. Há uma qualificação que vai junto com ser um vencedor da aliança. Olha o que ele fala aqui. Ele fala: os que são chamados de acordo com o seu propósito. Ouça, todos nós somos chamados e temos uma tarefa. Nós vamos ver daqui a pouco. Todos nós somos chamados. Me ouça bem essa manhã. O apóstolo sempre fala: isso aqui vai levar a sua vida para o outro nível se você apenas ouvir e colocar em prática. Todos nós somos chamados e temos uma tarefa. Aqui essa parte. Você precisa reconhecer e saber que você é chamado. Note que você não é apenas um membro de igreja, você é chamado. Duas palavras que eu ouvi o apóstolo falar anos atrás. Duas palavras: prestação de contas e responsabilidade. Custou a Deus todas as coisas, custou a Deus tudo para você não ir para o inferno. Ouça, nós éramos pecadores. Nós estávamos lá fora fazendo o que queríamos. Eu sei que eu estava, eu sei que também você estava. Não haja como se você não estivesse. Você estava lá fora também celebrando, fazendo as coisas. Algumas coisas que você fez, só você e Deus sabe. Mas sabe que Deus enviou o Filho dele, Jesus, para morrer na cruz por você mesmo assim. Veja, independente de tudo que ainda fazíamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que crê nele não pereça. Custou a Deus tudo. Então, você sabe, se Deus fez isso, então por que pensamos que é apenas uma carona de graça? Ouça, eu já estou passando à frente de mim mesmo. Deus nos deu essa visão aqui, mas me ouça. O tão ungido que o apóstolo é, e Deus sabe que ele é ungido. Ou ele é ungido. Assim que ele abre a boca dele, se você for um pouquinho assim, nascido de novo, você já reconhece. Mas sabe, cada visão precisa de algo chamado AJUDA. Você sabe que o apóstolo não pode fazer isso sozinho? Equipar o corpo de Cristo para evangelizar o mundo. Você sabe que ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, fazendo todas as coisas. Você sabe que ele não pode estar em Gonzales, em Denham Springs, Baton Rouge, Carolina do Norte, Califórnia ou Nova Orleans. Mas sabe que Deus tem pessoas em todos esses lugares. Essas pessoas estão aqui agora. Você entende o que eu estou falando para você? Então, ouça. Nós não vemos aqui a igreja para nós mesmos. Nós vemos aqui para eles. Quem são eles? Eles que estão perdidos. Eles que estão sofrendo. Eles que estão com casamentos ruins e com finanças pobres e doenças em seus corpos. Somos chamados para eles. Nós viemos aqui para ficarmos carregados e irmos ministrar a eles. O que eu disse, viemos aqui, ficamos carregados e vamos lá servi-los. Veja, me ouça. Não é o que Deus pode fazer por nós. Ele já fez tudo. João 3,16. Agora é o que nós podemos fazer para Deus. Agora uma pergunta que eu sempre faço, talvez você já me ouviu fazer essa pergunta antes, é: Deus me salvou, sabe? O que eu posso fazer para repagar a Deus pelo que Ele fez por mim? Oh, meu Deus, eu te falo, minha vida, sabe? Eu lembro de algumas noites dirigindo para casa, nem sei como eu cheguei em casa. Eu te falo, eu nem sei como eu cheguei em casa, mas sabe, Deus ainda me salvou. Por que eu não bati lá no carro na esquina e não cheguei até aqui hoje?
Tem nos versículos, de acordo com o propósito dele. Há propósito sobre a minha vida. Deus sabia que eu precisaria estar aqui essa manhã. Há propósito na minha vida. Então, como é que você repaga isso? Como que você repaga isso? Tudo que ele fala para você fazer, faça. Simples assim. Ouça agora. Agora, isso é uma outra coisa. Nós temos a habilidade de fazer o que Deus nos manda fazer. Eu estou dando todo esse prelúdio aqui. Nós temos a habilidade de fazer. Deus nunca me fala para fazer algo e não me dá a habilidade para fazê-lo. E ouça, eu sei que posso fazê-lo porque eu tenho a natureza dele dentro de mim. Jesus me falou, maiores obras do que essa, vocês farão. Então, vocês também farão. Então, vamos continuar. Então, você precisa reconhecer e saber que você é chamado para um propósito. Eu lembro da primeira vez que eu conheci o apóstolo, um ministro, amigo meu, me convidou para uma conferência no Lehman Center, em Donaldsonville. Costumávamos chamar de cruzada. Ele me convidou para o Lehman Center, em Donaldsonville. Agora, me corrija se eu estiver errado, irmão Ronald. Eu entrei lá, o irmão Ronald estava cantando com o time de louvor e adoração. Está certo? É isso mesmo? É isso mesmo? Bem aqui, ele estava cantando com o time de louvor e adoração. Então, preste atenção. Eu nunca esqueço a experiência. Eu estou falando de você conhecer, saber o chamado. Aqui vem o apóstolo vindo lá de trás. Eu nunca havia visto um pregador tão bem vestido daquela forma. A primeira coisa que pegou minha atenção foi a forma que ele estava vestido. Depois, quando ele abriu a boca dele, uau, nunca ouvi aquilo antes. Então, ele ministrou, depois ele fez um chamado para as pessoas irem até o altar, que ele ia impor as mãos sobre as pessoas para serem cheias do Espírito Santo. Então, ele foi lá. E eu estava sentado lá, eu e 3 outros pregadores. Ele falou, ei, jovem. Eu olhei, ele falou, ei, você. Falei, uau, Deus tem mais para a sua vida. Oh, Deus tem mais para a sua vida. Oh, já estou ficando cheio aqui da presença. Deus tem mais para a sua vida. Ele falou novamente, Deus tem mais para a sua vida. Então, eu não saí do lugar porque eu fiquei intimidado pelos outros pregadores. Eles não se levantaram porque eu iria me levantar. Veja, ouça agora. As pessoas te seguram para trás se você deixar. Você precisa olhar para Jesus e não para as pessoas. Ouça, você não pode julgar ou governar sua vida através das pessoas. Eu fiquei com medo, eu não quis ir porque esses grandes pregadores estavam comigo, não se levantaram, eles não se levantaram porque eu ia levantar. Então eu voltei para o trabalho, eu estava trabalhando com um rapaz, na verdade ele era o meu supervisor que conhecia o apóstolo. Então eu fui falar com ele e falei, olha, deixa eu falar, depois daquela experiência eu não conseguia dormir mais. Depois de o apóstolo ter falado aquelas palavras para mim, eu tinha noites que eu não conseguia dormir. Então eu voltei para o trabalho, vi esse rapaz e eu sabia que ele conhecia o apóstolo. Eu falei para ele, posso falar com o apóstolo? Então ele ligou para o apóstolo. E o apóstolo falou, sim, fala para ele vir na minha casa. Ir para a casa do apóstolo. Já ouviu o apóstolo falar sobre uma mesinha que ele tinha, que não era uma mesa de escritório, mas ele fez de mesa de escritório. Eu vi aquela mesa. Então a gente sabe que o apóstolo veio de algum lugar. Aí ele falou, como eu posso te ajudar? Ele impôs as mãos sobre mim e eu fui cheio do Espírito Santo. Ouça, depois eu tentei voltar para a minha igreja antiga, parecia como se fosse colocar um novo motor numa caminhonete velha. Sabe o que eu estou falando? O motor tem bastante poder, mas a caminhonete fica sacudindo assim. Eu falei, não. Então eu estava sentado lá e o pastor estava ensinando, mas agora não estava entrando mais. Porque eu estava orando no Espírito antes de eu ir para a igreja. Então eu sento lá e o pastor está pregando, mas não está entrando. Então depois teve um dia que eu me levantei e falei, hoje é o dia da Word of Life Christian Center. Nunca esqueço. Word of Life Christian Center. Assim que o apóstolo fez o chamado para se levantar, eu me levantei. Eu não pude voltar para a minha igreja antiga. Por quê? Ouça, há um chamado sobre a minha vida. Eu obedeci o chamado. Ouça, quando você obedece o chamado, as recompensas, oh meu Deus. Você não faz ideia, irmão. Ouça, quão abençoado eu sou, porque eu obedeci o chamado. Eu fiz o que Deus me chamou para fazer.
Deus falou através do apóstolo: ei, jovem rapaz, Deus tem mais para você. Deus estava me chamando, foi uma preparação. E a razão pela qual aquele ministro me convidou para ir naquela conferência é que Deus estava me preparando para este dia aqui hoje. Veja, dessa forma que você precisa ver. Ouça, você tem um propósito. Não é apenas ir à igreja e tomar ceia, você tem um propósito. Vamos continuar. Eu falei, você não está aqui por acidente. Sempre foi o plano de Deus para você estar aqui, para ajudar o apóstolo com essa visão. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1. Lembre-se agora, você não é um acidente. Você sempre esteve na mente de Deus. Mesmo antes da sua mãe e seu pai se conhecerem, você já estava na mente de Deus. É dessa forma que Deus pensa. Lembre-se agora, Deus não tem princípio e não tem fim. Então Deus sempre foi e sempre será. Então ouça, todos nós sempre estivemos na mente de Deus. Deixa eu provar isso para você. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Pode colocar no telão para mim, por favor? Todo mundo fala, esse aí sou eu. Ouça, ouça. Ele fala, antes de eu formar você no ventre, eu te conheci. Uou, então você não é um acidente. Você não é um acidente. O que eu falei, você não é um acidente. Deus tem um propósito para a sua vida. Ouça, antes de eu formar você, antes de eu formar você no ventre, eu te conheci. Eu te conheci. Eu te conheci e ouça, e eu te dei um propósito. Então preste atenção nisso agora. Vamos continuar. Ouça. Ouça. Nós temos uma tarefa. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Eu vou falar como o irmão John falou uma vez. Estou falando rápido demais, vou tentar falar um pouco mais devagar. Gênesis capítulo 2. E nós vamos começar no versículo 15. Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Os planos de Deus para o homem nunca mudam. Nunca mudaram, nunca mudaram e nunca mudarão. Por quê? Porque Deus não pega a palavra dele e não deixa a palavra dele voltar vazia. Ele não volta atrás na palavra dele. Por que os planos de Deus nunca mudam? Porque são planos de vitória. Veja. Então, por que Deus iria se afastar de vencer? Por que Deus iria se afastar de vencer só para agradar suas necessidades e seus propósitos e não o propósito dele? Não. O propósito de Deus sempre é vitória. O que eu falei, o propósito de Deus é sempre vitória. Mas talvez te custe algo, mas é sempre vitória. É o final que conta. O propósito de Deus é sempre vitória. Você talvez não entenda, mas confie no Senhor com todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça em todos os seus caminhos e ouça. Ele direcionará seus caminhos. Confie nele. Você não vai entender. É por isso que ele nos deu fé. Mas o propósito dele é sempre vitória. Preste atenção nisso. E o Senhor, versículo 15, o Senhor pegou o homem e o colocou no jardim do Éden para arar o solo e cultivá-lo. Ele deu a ele o que? Uma tarefa. Ouça, me ouça. Deus criou o homem. Não fomos criados para sermos decorações. Sabe, decoração que eles colocam na árvore? Não somos ornamentos na árvore. Fomos criados para produção. Nós fomos criados para produção. Ouça. Seja frutífero e multiplique. Ele falou, tenha domínio. Você vai ter domínio sobre a terra. Então, não somos decorações. Deus fez um vermelho, um preto, um marrom. Esse aqui tá bonito. Não. Deus tem expectativa de produção de nós. Então, preste atenção. E o Senhor ordenou ao homem, falando para ele, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento
do bem e do mal, você não deve comer dela, porque no dia que dela comeres, ali você certamente morrerá. E o Senhor falou, não é bom para que o homem esteja só. Eu farei para ele uma ajudadora. Graças, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Talvez você não. Obrigado, Jesus. Oh, meu Deus, vocês não sabem. E do solo da terra o Senhor formou cada besta do campo, cada ave do céu e trouxe para eles para Adão. Ouça agora. Trouxe os animais para Adão para ver como Adão iria os iria chamar. Por que eu falei isso? Eu estou falando isso porque Deus pode confiar a nós com o plano dele. Pode confiar o plano dele a nós. Veja, Deus sabia que Adão iria nomear os animais da mesma forma que ele os iria nomear. Deus sabe que você vai fazer as mesmas coisas que ele faria naquela situação. Por quê? Maior é aquele que está dentro de você. Por quê? Feito à imagem e semelhança dele. Veja, eu não sei, tem centenas de deuses aqui andando nesse lugar, deusinhos aqui andando nesse lugar. Então, ouça, Deus confia em você. Se Deus confia em você, por que você não confia em você? Então, se Deus confia em você, por que você não confia em você? Por que você acorda de manhã, você olha no espelho e fala, eu não sei como eu vou conseguir vencer? O que você quer dizer que você não sabe se vai conseguir vencer? Provavelmente porque você não sabe o que você é suposto a estar fazendo. Provavelmente porque você não pegou essa visão ainda. Equipar o corpo de Cristo para evangelizar o mundo. A Bíblia fala que onde não há visão, o povo perece. Então, a razão pela qual talvez estejamos andando em círculos é porque não temos uma visão. Não divisão. Você talvez tenha a sua visão, mas Deus não vai respaldar a sua visão até que você respalde a visão dele. O que eu falei, Deus não vai respaldar a sua visão. Ouça, você já ouviu isso antes? Ouça, você já ouviu isso antes? Se você cuidar dos negócios de Deus... E o apóstolo nos falou, você não tem como fazer mais do que Deus. Oh, não, você não consegue fazer mais do que Deus. Por que o apóstolo é tão abençoado? Porque ele está cuidando dos negócios de Deus. E como ele falou, ouça, isso aqui não é só para mim, isso é para todos nós. É por isso que ele está nos ensinando da forma que ele está nos ensinando. Preste atenção. Isso é aqui que o apóstolo está tentando nos trazer. Efésios capítulo 4. Nós temos um propósito. Nós tentamos ficar nessa posição de apenas sermos membro de igreja, só vai à igreja. Às vezes pessoas querem só ir à igreja para olhar para a pessoa do lado e falar, você não vai à igreja. Ninguém aqui é assim. Eu sei que aqui ninguém é assim. A pessoa que bebe 2 ou 3 cervejas, aí você fala, você bota o seu terno, se arruma, vai para a igreja, aí você pode falar sobre isso. Não. Não, ouça. Você é chamado para um propósito. Agora, preste atenção agora. E Deus tem expectativa de você estar fazendo algo. O que aquele versículo fala? Que os chamados de Deus são sem arrependimento. Eu falei certo? Veja, em outras palavras, Deus não pega de volta o que Ele te deu. Uma vez que Ele falou, Ele não pega de volta. Ele falou, haja luz. O que Ele tem expectativa? De que haja luz. O que Ele recebeu? Luz. Então, se o chamado de Deus na sua vida, em nossas vidas, Deus tem expectativa de resultados. Não desculpas. A sua imagem de acordo com sua semelhança. Sem desculpas. O reino de Deus está dentro de nós. Então, o poder, a sabedoria, o amor, o que quer que você precise está dentro de nós. Nós apenas precisamos, está bem aqui, ó. E aqui, ó. Aí está o desafio. Onde eu falei para você abrir Efésios 4, versículo 16. Preste atenção aqui. Ele fala. Aqui é onde o apóstolo está com o coração todo tentando fazer a gente chegar. O apóstolo, sabe, o apóstolo é o homem que mais trabalha que eu conheço. Eu falei isso
não é obras, labutar, mas eu falei isso para te mostrar um ponto. Ele é a pessoa mais dedicada, mais disciplinada que eu conheço sobre as coisas de Deus. Porque eu vejo ele o tempo todo. Ouça, ele tem Deus na mente dele e ele tem nós na mente dele. Quando o apóstolo fala que ele nos ama, isso não são apenas palavras, ele não tá só preenchendo o tempo aqui. Creia em mim, o apóstolo nos ama. Veja, ele é, então, quando ele está aqui, é porque ele está tentando fazer a gente chegar em algum lugar. Ouça, por que ele está tentando fazer a gente chegar em algum lugar? Ele está tentando fazer a gente chegar no lugar que ele está experimentando. Ouça. E por que há tanta convicção por trás disso? Porque ele está pregando aquilo que ele está vivendo, ele sabe que isso é real. Ouça, e ele nos ama tanto, e ele quer que a gente tenha isso tanto, tudo que precisamos fazer é se render. Eu soletrei certo, amor, a gente precisa se render, R-E-N-D-E-R. Sabe? Eu fui para a escola no grande, naquele ônibus grande, então eu estou bem. Eu fui para a escola no ônibus grande, então eu estou bem. Então, tudo que precisamos fazer é nos render. Então, ouça, simples, apenas se render. 4,16, ele fala aqui. Eu estou chegando lá. Ele fala, do qual também todo o corpo, juntamente ajuntado e compactado através, aqui onde estamos, através do que cada junta supre. Isso aqui é onde nós estamos. Veja, de novo, Deus fala, você tem um trabalho, cada junta supre. Deus tem expectativa de nós estarmos fazendo algo. Deus tem expectativa de nós estarmos equipando o corpo de Cristo para evangelizar o mundo, porque o diabo é um mentiroso. E veja, nós estamos aqui para provar que ele é um mentiroso. Ouça, equipar o corpo de Cristo para cada junta que... Peraí, ficar devagar, Larry. Eu posso falar comigo mesmo. É melhor você conseguir falar com você mesmo também. Do qual todo o corpo juntamente compactado e ajuntado através daquilo que cada junta supre, de acordo com a obra efetiva na medida de cada parte, causando um aumento do corpo para a edificação do mesmo em amor. Deus tem um plano para nós, para construirmos, edificarmos a igreja. Amém? Amém. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4. Antes de você ir lá, vá para Marcos capítulo 16. Antes de você ir lá, vá para Marcos capítulo 16. Eu tenho falado sobre o propósito, mas não te mostrei o propósito. Abra em Marcos capítulo 16. Eu creio que o propósito principal e você vai ver, o que você vai descobrir é fazer a obra de Deus não é uma tarefa, não é um trabalho, é um privilégio. Eu vou falar. A oração de quinta-feira à noite não é um serviço, é um privilégio. A igreja domingo de manhã, essa igreja boa aqui, isso não é um labor, é um privilégio. Poder testemunhar para as pessoas não é um trabalho, é um privilégio. Que eu mal consegui chegar em casa na outra noite, ele confia a palavra dele a mim para trazer alguém para o reino, isso é um privilégio abençoado. Amar a Deus, isso é um privilégio. Ouça, poder ouvir a voz de Deus diariamente, isso é um privilégio. Poder estar debaixo do apóstolo dessa maneira, o que isso é um privilégio.
Isso é um privilégio, porque às vezes as coisas se tornam comuns para nós e você pensa que todo mundo está desfrutando dessa mesma coisa aqui? Não, não. Eu já estive em algumas igrejas, não. Eu já não estou falando de ninguém, mas eu já estive em algumas igrejas. Aqui. Não estou falando de ninguém. Você que está falando daquela pessoa, não estou falando o nome de ninguém. Essa foi a igreja que você foi. Eu estou te falando. Eu já vi algumas coisas. Eu te falo. Eu estou te falando, irmão. Não receba isso de forma leve. Então, ouça, toda vez que a porta abre, você precisa estar na porta lá na frente tentando entrar, batendo. Batendo a porta tentando entrar. Me ouça. E eu não estou falando de um homem aqui. Eu sempre falo isso. Ele sempre fala isso. Eu estou falando de um homem que é submetido a Deus, que só vai falar aquilo que Deus fala. Você sabe que o apóstolo só fala o que Deus fala, goste a gente ou não. Eu lembro ele falando disso uma vez, talvez alguém lembre disso. Ele falou: ouça, eu prego, se ninguém aparecer, eu prego com duas mulheres com a peruca torta na cabeça, eu prego só para elas. Se ninguém mais aparecer, eu prego só para elas. Lembra que ele já falou isso? Então, as pessoas não me movem. O que me move é o que Deus fala. Eu vou fazer o que Deus me manda fazer. Apareça você no culto ou não. Amém. É a verdade mesmo assim. Então, Lucas, não, Marcos, ok. Eu olhei lá escrito Lucas. Vocês estão vendo ali? Eu vi Lucas, por isso que eu falei Lucas. Me perdoem. Veja, vocês estão aprendendo algo. Vocês todos falaram Marcos. O apóstolo está ensinando vocês. Vocês estão dando conta aí, ok. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Aqui está o propósito. E ele disse-lhes, com essa primeira palavra, ide. Ide, ou essa é uma palavra de ação. Isso significa não fique no mesmo lugar. Ide soa como faça algo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo. Eu falei no Orleans, Baton Rouge, Gassman, Gonzales, Prairieville, Donaldsonville, etc, etc, etc. Ouça, o diabo não tem uma chance, porque nós estamos por toda parte. Vocês ouviram o que eu falei? Eu disse, o diabo não tem nenhuma chance, porque nós estamos por toda parte. Tudo que precisamos fazer é a nossa parte. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E lhes imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Me ouçam, pessoas. O mundo precisa de nós, é que eles não sabem. Este mundo precisa de nós, eles apenas não sabem disso. Ouça, ouça. O seu vizinho precisa de você, ele é que não sabe disso. Por que você está esperando? Ouça, ouça, ouça. E as pessoas estão assistindo. Eu fui falar com um dos meus vizinhos, elas estão prestando atenção. E eu fui até ele. Eu conheço o rapaz já há alguns anos agora. E eu pensava que ele tinha preconceito, então eu não queria me mexer com isso, sabe? Deus, o Espírito de Deus é maior do que qualquer tipo de preconceito ou de qualquer espírito. Então, finalmente, eu cheguei até ele e falei, fulano, você é nascido de novo? Ele falou, sim, eu sou nascido de novo. Ele falou, eu sempre pensei, Larry, você é um pregador, por que você nunca falou para mim sobre Jesus? Eu falei, uau. Agora, eu não sabia que ele sabia que eu era um pregador. Ele falou, eu sempre ficava pensando, por que você nunca vinha falar comigo sobre Jesus? Anos. Eu pensava que ele tinha preconceitos. Há anos ele falou. Eu pensei, eu sabia que você era pregador, por que você nunca veio falar para mim sobre Jesus? Uau. Então você pensa que eles estão prestando atenção? Talvez as pessoas estão pensando, por que você nunca?
Sabe, você carrega a Bíblia, você veste o seu terno todo domingo, você põe o seu vestido todo domingo e o seu vizinho talvez esteja pensando, essa pessoa nunca parou aqui para falar comigo sobre o Jesus deles. Eu fico pensando por quê? Uau! Eu falei isso porque isso me atingiu quando ele falou aquilo. Isso causou algo dentro de mim, sabe? Eu precisei me arrepender. Eu falei assim, eu me arrependo. Me perdoa, Senhor. Todo esse tempo eu estou pensando uma outra coisa sobre esse moço e ele estava pensando, o que tem de errado com o reverendo lá que não fala comigo? Ele estava pensando, o que tem de errado com o reverendo? Eu não sou bom o suficiente para o Jesus dele? Uau! Por que ele nunca falou para mim sobre o Jesus? Uau, amém. Onde eu estou indo agora? Muito bem. Agora, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Eu falei, lembre-se agora. Filipenses capítulo 4, versículo 13. E nós estamos falando sobre receber o chamado. E eu estou te falando, a habilidade está dentro de você para fazê-lo. Filipenses 4,13 fala, eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Então eu posso todas as coisas. Então, o que Deus nos chamou para fazer e nos pede para fazer, a habilidade está aí para fazê-lo, certo? De acordo com as Escrituras, eu posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Então, ouça, pessoas, nós podemos fazer isso. Eu disse, nós podemos fazer isso. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 4. Eu quero resolver as desculpas aqui. Vamos resolver essas desculpas. Deus deu a Moisés uma tarefa. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Aqui está Moisés, a resposta de Moisés. Pense sobre isso. Por que não estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer? Por que não estamos testemunhando? Por que não estamos evangelizando no tanto que Deus nos chamou para evangelizarmos? Desculpas, Moisés. No entanto, argumentou Moisés ao Senhor. Perdão, meu Deus, todavia eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado, nem agora que falaste a teu povo. Não consigo falar bem. Pesada é a minha língua. E o Senhor disse a ele, respondeu-lhe o Senhor, quem dotou o homem, quem comprou aquele carro para você e quem colocou a gasolina no seu carro, quem comprou aquele terno que você está usando, quem te colocou na casa que você está, quem fez isso por você? O Senhor falou, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o surdo ou o cego, não foi eu, o Senhor? O Senhor falou, quem te acordou essa manhã? Quem te deu a habilidade de falar e a habilidade de ver? Quem te acordou? É o que ele está nos perguntando. Quem te colocou naquele emprego onde aquela pessoa que precisa de Cristo está lá do seu lado todos os dias? Quem te colocou lá? Quem te curou quando você não estava se sentindo bem? Quem é o motivo pelo qual você não tem nenhuma necessidade? Aquele restaurante que você está a ponto de ir quando você sair daqui. Ouça, todos esses presentes você apenas recebeu. Quem fez isso? É o Senhor perguntando. Senhor, não posso. Senhor, se eu tenho vergonha. Não, isso é a sua carne que tem vergonha. O seu espírito está gritando. A sua carne está com vergonha. Tudo o que é isso? Ouça,
Maior é aquele que está dentro de mim do que aquele que está no mundo. Isso é apenas a sua carne e sua mente não renovada que fala que você está com vergonha. Não, ouça, Deus está com vergonha? Deus é ousado? Então, é o que é. É essa carne e essa mente te falando que você não pode fazer isso. Eu posso fazer todas as coisas. O que significa todas as coisas? O que quer dizer com isso? Todas. Tudo. Todas as coisas que Deus me chamou para fazer. Isso é o tudo. Eu posso fazer todas as coisas, Senhor, que o Senhor me chamou para fazer. Por quê? Porque eu sou feito a natureza dele, imagem dele, de acordo com a semelhança dele. O reino de Deus vive dentro de mim. Maior é aquele que está dentro de mim do que aquele que está no mundo. Preste atenção a Deus. Veja, porque às vezes nós ficamos distraídos. Senhor, não permita as demandas do mundo serem maiores do que as ordens de Deus. Veja, porque ouça, você fica ocupado e este mundo te puxa para você não ter tempo. Esse mundo puxa você, especialmente no tempo no qual estamos vivendo agora. Tem tantas coisas acontecendo, faz você ficar ocupado, ocupado, ocupado. Não permita as demandas do mundo se tornarem maiores do que as minhas ordens. Quais são as minhas ordens? Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Você fala, eu não tenho tempo suficiente. Há 24 horas num dia. Vamos ver. Quanto desse tempo é o tempo de Deus? Eu posso responder a você, todo esse tempo é de Deus. Novamente, como minha mãe falava, quem te acordou essa manhã, filho? Antes de você começar a reclamar, quem foi que te acordou essa manhã? Então, 24 horas, quanto tempo? Esse tempo é todo de Deus. Eu estou respirando. Uau, da onde veio isso? Da inteligência artificial? Da onde que veio a respiração? Isso é IA? Isso é DEUS. Deus. Veja. Então, como que eu repago isso? Poder respirar. Sabe? Como eu faço isso? Tudo que ele falar para eu fazer, eu faço. E ouça, não, você não vai... Eu não estou falando de emoções aqui, de o que você sente. Estamos falando do que Deus falou. Suponha que se Jesus não sentisse vontade de ir para a cruz e não tivesse ido, mas ele chegou num ponto, preste atenção aqui, deixa eu te mostrar um exemplo. Onde está esse versículo? Onde está esse versículo? O capítulo 22. Lucas 22. Onde você não sente vontade, mas você precisa fazer a mudança, porque foi Deus que falou para fazer. Quando Deus se torna primeiro lugar, veja, o apóstolo fala isso, ouça, Deus não pode estar na nossa lista, Deus é a lista, e todas as coisas estão abaixo dele. Eu não permito as demandas do mundo serem maiores do que as ordens de Deus. Veja, porque ouça, o mundo, se as demandas do mundo forem maiores do que as ordens de Deus, você colocou Deus na sua lista. Eu vou lá. Sabe? Primeiro o apóstolo falou que a gente ia ter culto quarta-feira à noite. Vocês sabem que eu vou falar disso. Venham comigo então, porque eu vou falar. Depois ele falou que vamos ter o culto na quinta-feira de manhã. Não, tudo que você precisa fazer é colocar o peru que você tem, que ia estar no forno, coloca de volta no freezer. É tudo que você precisa fazer. Por quê? Porque Deus em primeiro lugar. Sabe, Deus em primeiro lugar. Você acha que Deus não pode te dar um outro peru? Veja, Deus em primeiro lugar. Todos nós precisamos chegar num ponto onde, ouça, nada, as demandas do mundo não são maiores do que as ordens de Deus. Sabe, por que nós ficamos por que as demandas do mundo ficam sobre nós tão pesadamente? Porque, sabe, temos que pagar a conta de luz. Então, você precisa ir para o trabalho, ouça, você não pode perder a hora extra. Por isso que o apóstolo falou no outro domingo, eu lembro, aqui é como o mundo tenta colocar demanda sobre nós. Eu lembro que eu cresci, todas as lojas eram fechadas nos domingos. Eu sou rapaz do interior, quantos lembram disso? Todas as lojas eram fechadas nos domingos. Eu lembro que às 11 horas, 12 horas, meia-noite, ficava a TV. Quem lembra disso?
Alguém lembra disso? Alguns dos jovens ficam assim, não sabem do que eu tô falando. Eu lembro que tinham só 6 ou 7 canais. Hoje eu tenho mais de 2.000 filmes na minha TV hoje, mais de 2.000. Isso é tentando tirar você, pegar a sua atenção. Aos domingos, se você não comprasse as coisas no domingo, era problema seu. Todas as lojas estavam fechadas aos domingos. Agora é tudo 24 horas por 7, 24 horas por dia. Para que é isso? Para tirar a sua atenção. Quando o apóstolo falou sobre aquilo, até mesmo eventos de esportes com seus filhos, como é que eles agendam para o domingo? Porque eles não têm compromisso com Deus, eles não se importam com Deus. Porque aquele jogo de futebol, aquele jogo de basquete é mais importante para eles. Domingo é só um dia normal para eles. É só um dia normal para eles. Não é o dia de Deus. É o dia que separamos para Deus. Suponha que meu filho entre num time. Ok, Deus vai encontrar um time para ele. Se você confia em Deus, Deus vai dar um jeito para você. Se você confiar em Deus, entregue para Deus ao invés de tentar entender na sua própria força. Ele vai dar um jeito. Mas veja, muitas vezes sempre vamos para as maneiras do mundo de fazer as coisas porque é a maneira mais fácil. Não me custou nada. Eu não preciso me sentir que eu estou deixado de lado, que eu estou sendo ignorado. Você precisa sentir que está sendo deixado de lado e ignorado para você poder entrar aqui. Você me ouve? Deus em primeiro lugar. Todo mundo vem em segundo lugar. Me ouça. Deus em primeiro lugar. Quando o apóstolo, eu te garanto, eu conheço ele já há bastante anos agora. Deus está em primeiro lugar. Ele se importa com nossas emoções? Sim, ele se importa com as nossas emoções, mas nossas emoções não vão tirar o lugar de Deus. Porque ele nos ama? Sim, ele nos ama, mas ele vai cuidar dos negócios de Deus primeiro. Deus precisa ser. Oh, meu Deus. Ele precisa ser prioridade. Se eu estou entalado numa ilha, me dê Deus. Me dê Deus e a Bíblia. E fique com a luz acesa porque eu vou chegar em casa. Porque ele não pode mentir. Se eu posso confiar nele para minha salvação, eu posso confiar nele para libertação, eu posso confiar nele para cura, eu posso confiar nele para prosperidade, eu posso confiar nele para um casamento bom, eu posso confiar que meus filhos vão ser bons. A maior coisa foi ele ter me tirado do inferno. Algo que estava morto, ele trouxe para a vida. Essa é a coisa maior que existe. E o restante é apenas, são os benefícios disso. Prosperidade, cura, saúde, bons casamentos, bons filhos, boa família. Isso são apenas os benefícios por pertencer à família de Deus. Lucas capítulo 22. Eu estou ajudando vocês um pouquinho que... Ok, muito bem, muito bem. Muito bem. Lucas capítulo 22. Ele precisa estar em primeiro lugar, entenda. Até mesmo Jesus, ele foi chamado e teve uma tarefa. Ouça, novamente, o meu ponto é esse. Você talvez não sinta vontade de fazer isso o tempo todo, mas você precisa saber como voltar a entrar lá dentro. Essa é a sua carne que não tem vontade. Sabe, quando você chega até alguém, ouça, minha experiência, você chega até alguém e você tem o Espírito Santo te move lá, fala com aquela pessoa. Aí você fala, preste atenção. Você passa por aquela pessoa e você tem uma inclinação do Espírito para falar com ela. E você não faz nada. Como é que você sabe se aquela pessoa não vai entrar no carro, virar na esquina e foi embora já? Nunca teve uma chance, porque nós perdemos a chance. Você não pode falar que Deus nos falou sim e nos falou. Tá, você teve lá, o Espírito Santo te moveu para falar. Ouça. Pare de ignorar o mover do Espírito Santo. Ou como é a palavra que eu posso usar, Senhor? Pare de ter medo quando o Espírito Santo fala com você. Pare de ter medo das pessoas.
Você é filho de Deus, você é filho do rei. Nós somos as pessoas mais finas e bacanas neste mundo. Quando você sair daqui, certifique-se que você é salvo. Certifique-se que você seja... Quando vier a tribulação, quando formos pegos aqui, quando Jesus vier na arrebatamento, certifique-se que você não vai estar aqui. O tanto de doido que o mundo é agora ainda está certinho, ainda está acalmado porque estamos aqui. Deus não vai deixar nada acontecer aqui porque seus filhos estão aqui. Quando nós sairmos daqui, eu lembro, ouça, eu lembro o emprego que a minha esposa tinha, quando assim que ela saiu da empresa, a empresa afundou. A empresa afundou quando ela saiu. Quando ela saiu da empresa, a empresa afundou. Filho de Deus estava lá. O que é precioso sobre ela? Ela é filha de Deus. O que é especial sobre ela? Deus cuida de nós. Porque Ele cuida dela, a empresa foi cuidada. E no momento que ela saiu da empresa, as portas fecharam. Então eu estou falando, você é importante para Deus, você é alguém. Ouça, olhe no espelho e você descobrirá. Você pensa que você não é ninguém, apenas olhe no espelho aqui. Olhe no espelho, como o irmão Montreal sempre fala, as palavras vermelhas estão falando sobre você. Leia as palavras vermelhas, uou! Elas estão falando sobre você. Você não precisa ficar intimidado, não precisa sentir que você não é suficiente. Ouça, maior é aquele que está dentro de você. Você crê nessas escrituras? Maior é aquele que está dentro de mim do que aquele que está no mundo. Então o mundo não pode ditar nada para mim. Eu sou suposto a ditar para o mundo. Quem você pensa? Quem você pensa com quem você está se metendo? Jesus, olha o que Jesus fez. Tenha misericórdia deles, Senhor, porque eles nem sabem do que estão fazendo. Senhor, perdoa eles, Senhor, eles nem sabem com quem eles estão se metendo. É aí que você sabe quem você é. Ouça, perdoa eles. As pessoas fazem algo contra você, perdoa essas pessoas, elas não fazem ideia. Ouça, eu vou falar novamente, algumas pessoas criaram problemas com a minha esposa, deram dificuldades para ela. 1, 2, 3, 4, 5, todos morreram. Você orou para eles morrerem? Não. Eu espero que eles tenham sido salvos. Eu orei para que eles fossem salvos, mas todos morreram. Depois eles fecharam o lugar. Por quê? Ela é uma filha de Deus. Veja, você está falando isso porque ela é sua esposa? Não, eu estou falando isso porque ela é uma filha de Deus. Eles não fazem ideia quando se metem com você. Não toque no meu ungido. Não toque no meu ungido. Veja. Eles receberam aviso, não toque nos meus ungidos, porque nada vai parar o propósito de Deus na vida dessa pessoa, nada vai parar o chamado de Deus na vida dessa pessoa, ou a não ser que você os deixe. Saiba quem você é, saiba quem você é. Ninguém é maior do que você. Eu não estou falando de orgulho ou arrogância. Você precisa saber quem você é. Acorde de manhã e estufe seu peito assim quando você sair de casa. Eu não perguntei nada como você está se sentindo. Esquece emoções. Emoções são flutuantes. Um dia você se sente bem. Às vezes você se sente salvo, às vezes você não se sente salvo. Eu sei disso eu mesmo. Às vezes eu sei disso. Eu sei. Tem alguns dias que você não sente. Deus. Mas Deus, eu nunca te deixo. Ou eu amo Ele. Ele está sempre lá. Então, nos meus momentos eu me volto lá e falo, ok, Senhor, aqui o Senhor está aqui comigo. Ouça, aqui o Senhor está, Senhor. Então eu tenho coragem, eu tenho ousadia, eu tenho confiança. Arrogância, não, eu apenas sei quem eu sou. Meu Deus, você quer um homem bom, você está olhando para um aqui. Você está olhando para um aqui. Eu sou bom por causa dele. E o que ele fez na minha vida, o que ele está fazendo em nossas vidas. Ouça, você quer pessoas boas? Olha ao seu redor aqui, ó. Olha ao seu redor aqui, olha para a pessoa do seu lado, olha para essas pessoas aqui, todas pessoas boas. Por causa de Deus. Recebendo o chamado. Não corra do chamado. Você vai descobrir que você descobriu que você é chamado, certo? Você descobriu que Deus não pega o chamado dele de volta, não tira o chamado dele de você. Então eu fico imaginando o que acontecer quando a gente chegar no céu e ficar diante de Deus.
perguntas, sabe? Todo mundo quer uma coroa, mas talvez você receba um boné. Eu tô brincando só. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que você fez com o chamado? Qual é essa pergunta? O que você fez com o chamado? O que você fez? Deus fala, ei, você está pregando condenação? Não, convicção. Deus pergunta, o que você fez com o chamado? Deus, ei, me custou tudo. Me custou meu filho tudo. Eu te equipei, eu te qualifiquei. O que você fez com o chamado? Pare de ficar satisfeito com ser uma membro da igreja Word of Life Christian Center. O apóstolo precisa de ajuda para cumprir. Deixa eu provar para você. Eu escrevi. Êxodo capítulo 17. E nós já vamos estar concluindo. Êxodo 17. Deixa eu provar para você como o apóstolo precisa de você e precisa da nossa ajuda. Deixa eu encontrar o versículo. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Moisés tinha uma tarefa, mas Moisés precisava de ajuda. O versículo 8 fala, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Então, enquanto as mãos deles estavam para cima, eles estavam vencendo, mas Moisés precisava de ajuda para a mão ficar para cima o tempo todo. Então, aqui vem a nossa ajuda. Ouça. Enquanto você está ajudando, você está vencendo. Enquanto estamos ajudando o pastor, estamos vencendo. Ouça, em números maiores. Novamente, Gonzales, New Orleans, Baton Rouge, onde estamos por toda parte. Vamos ajudar o apóstolo a fazer cumprir aquilo que Deus deu a ele para fazer. Nós somos parte da visão, ouça. A visão dessa igreja é a minha visão. Eu não tenho uma visão agora para mim, eu não tenho nenhuma. Eu não tenho visão. O que quer que o apóstolo fale, é isso que eu faço. Porque ele está apenas falando o que Deus fala para fazer. Ouça, e precisa ser bom, porque eu tenho resultados. Então veja, coloque isso no seu coração. Não, coloque na sua cabeça. Não, coloque aqui. Eu tenho um chamado sobre a minha vida. Eu vou cuidar dos negócios do Pai. Quando você fala isso, a oportunidade vai vir. A oportunidade vai vir hoje. Aquela garçonete ou aquele garçom que você está a ponto de ver lá, deixa o Espírito Santo mexer dentro de você para falar com eles. Preste atenção, a oportunidade vai vir hoje. Porque ouça. Eu quero me certificar de que o apóstolo cumpra. Que eu quero, é a minha palavra, ajudar o apóstolo a cumprir a visão que Deus deu para ele. Porque, por causa dos sacrifícios que ele já fez, o que ele já fez, isso mudou a minha vida.
Já tem mais de 40 anos agora, penso que foi em 1984, quando eu estava na casa dele, já tem 40 anos isso. E eu sei com certeza de que se não fosse pelo apóstolo, ouvindo Deus e fazer o que Deus mandava ele fazer, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Tem algumas coisas que passamos, eu te falo, parecia que não íamos conseguir vencer, e eu te falo, aqui vem a luzinha bem ao redor. Algumas coisas que ele me falou eu não entendia. Ficou difícil, eu falei, a carne gritando. Mas 3 meses depois, a mesma coisa que ele me falou, eu usei e transformei a situação toda. Veja, mudou a situação toda. Então, às vezes, talvez ele fale algo que faça você ficar irritado. Aceite o irritado. Tudo bem, aceite a irritação. Liga o ventilador, faça algo, aceite o calor. Não. Fale para sua carne, Cala a boca. É isso que ele fala. Fala para sua carne, cala a boca. Nada. Ouça, eu já estou a ponto de concluir. Eu sempre falo. Eu sei que Deus me chamou aqui e não o apóstolo. Foi Deus que me chamou aqui, não foi o apóstolo que me chamou aqui. Então eu não vou para lugar nenhum. Sabe, eu trabalho para o ministério, mesmo que eu fizesse algo doido e perdesse meu emprego, deixa eu ir para a igreja. Porque Deus me chamou para estar aqui, não foi o apóstolo que me chamou. Então o apóstolo pode falar, ele não pode me botar para correr daqui, porque foi Deus que me chamou. Essa é a atitude que você precisa ter. Foi Deus que me chamou para estar aqui. Não tem nenhuma circunstância, nenhuma situação que vai me fazer fugir daquilo de estar onde Deus me chamou para estar. Já estou a ponto de concluir. Adão, onde você está? Adão, onde você está? O que você está fazendo lá no monte, lá, onde eu falei, Monte Calvário, onde eu falei para você estar na Word of Life Christian Center? Eu só estou falando. Ouça. E você pode ir para o Monte Calvário, mas você não vai estar ouvindo Deus, você vai estar ouvindo o pregador, porque Deus vai falar com você onde Ele mandou você estar. Amém. Deus abençoe.